Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de F1. Hoje comigo tenho o Vasco, o Marcelo e o António. E hoje temos alguns temas interessantes para falar, como sempre. Vamos falar sobre Hamilton, com a sua vitória em Nürburgring no Grande Prémio de Haifa, e igualou Michael Schumacher com 91 vitórias. Vamos falar do pódio de Ricciardo, que devolve assim a Renault aos pódios ao fim de 9 anos de ausência. Do teste de Fernando Alonso, com o Renault RS20, esta semana em Barcelona. E acabamos com a falar da Red Bull, que continua a procurar o seu motor para a temporada de 2022 em diante, e que também agora, esta semana, lançou o rumor de que poderia estar interessado em Nico Hülkenberg, isto já depois de ter lançado o rumor que poderia estar interessado em Pérez. Vasco, começando por ti, como sempre, Grande Prémio de Haifa, uma corrida interessante, com muitas lutas e algumas situações caricatas. Lewis Hamilton acaba por vencer, mas se não fosse o recorde de vitórias de Schumacher, que foi igualado, a grande novidade teria sido Daniel Ricciardo no pódio. Como é que viste o Grande Prémio de Eiffel? E eu continuo a achar que a coisa mais interessante foi o pódio do Daniel Ricciardo, porque a vitória do Hamilton acabou por ser normal. É igual a tantos outros grandes prémios que temos tido este ano, até na forma como o próprio Bottas, apesar de não ter acabado a corrida, se deixou aviar pelo Hamilton, ou seja, mais uma vez, e apesar de ter construído uma vantagem na qualificação, o Bottas não conseguiu materializar essa superioridade. E acaba por ser mais do mesmo. E como disseste, acho que a grande novidade, que acaba por já não ser novidade, esta boa forma da Renault começa a ser uma coisa habitual, e isso é muito bom. Acho que o Daniel Ricciardo lutou e demonstrou que realmente mereceu o pódio. Teve uma boa corrida, teve igual ao que tem estado, basicamente, esta temporada. Eu acho que ainda, apesar de tudo, o destaque desta corrida também continua a ser a luta que existe no meio do pelotão, que continua a ser muito interessante e muito engraçada, porque, mais uma vez, o Sainz fez uma corrida também muito boa, o Gasly também, e acho que, apesar de não ter um destaque tão grande, o próprio Charles Leclerc acaba por fazer até mais uma qualificação do que uma corrida, mas, e apesar de ter sido muito pouco falado, eu gostei muito da performance do Charles Leclerc. Acho que foi muito boa e muito inesperada, sobretudo aquele quarto lugar em qualificação. Pela negativa, gostava só de destacar a performance não só do Bottas, como já foi referido, mas do próprio Alexander Albon. Teve uma boa qualificação, mas depois na corrida foi completamente por água abaixo a estratégia de uma boa corrida. E acaba por ser um bocadinho uma desilusão depois daquele pódio que ele conseguiu há 2 grandes prémios, estar nesta posição de fragilidade até de perspectivas para o próximo ano. Mas não deixa de ser muito desapontante. Marcelo, tu viste a corrida também no domingo, para além daquilo que o Vasco já falou, outra pessoa que fez uma grande corrida, outro piloto que fez uma grande corrida foi Nico Hülkenberg, que partiu cá de trás e conseguiu cavalgar até o 8º lugar, obviamente beneficiando das desistências tanto de Ocon como de Lando Norris, mas mesmo assim uma grande corrida de Hülkenberg, no seu regresso para substituir desta vez Lance Stroll. Sim, mais uma vez o Hülkenberg a mostrar que devia lá estar e tem qualidade para lá estar, até se calhar mais que alguns, mas pronto. Sim, uma boa corrida, sem grandes problemas. Como disseste, teve essas resistências como uma vantagem, uma sorte para ele, e também o safety car também veio num bom momento para o ajudar ainda mais. Foi uma boa corrida dele, sem grandes problemas. E salientar também um ponto positivo que também foi o Sérgio Pérez, novamente a demonstrar que a sua regularidade, né, nas corridas, e conseguiu também um quarto lugar muito bom, tanto para ele como para a equipa. E que em conjunto com o Hülkenberg coloca a Racing Point neste momento em terceiro lugar no campeonato de construtores. Exatamente.
Aliás, a luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores está uma coisa engraçadíssima entre a Renault, a McLaren e a Racing Point. E promete Sim, até ao final da temporada. a Renault agora entra definitivamente nessas contas, não é? Ficou muito perto já de McLaren e de Racing Point. Foi uma pena o Ocon não ter acabado a corrida, mas aí a McLaren também se pode queixar do mesmo sobre o Lando Norris. Mas esta luta promete para as próximas 6 corridas, as que faltam, e que vai continuar já em Portimão. António, tu que estás por terras de Sua Majestade, isto para os britânicos este fim de semana foi agridoce. Por um lado, Hamilton conseguiu vencer a corrida e igualar Michael Schumacher, um recorde que se pensava que dificilmente seria batido e que pelo menos nós nunca pensámos ir ver este recorde ser igualado durante o nosso tempo de vida, né? Porque o recorde de Schumacher parecia uma coisa inalcançável. Mas depois, por outro lado, tanto Lando Norris como George Russell abandonaram. Russell por um erro de Raikkonen, que o coloca fora de prova, e Norris com um problema de motor idêntico ao que Carlos Sainz tinha tido na Bélgica. Como é que tu viste este grande prémio de Eiffel? Bem, o primeiro destaque, obviamente, para o Hamilton por ter igualado o recorde do Schumacher. E foi uma corrida sem erros, absolutamente exemplar do Hamilton, como nos tem habituado nestes anos que ele anda na Fórmula 1. E foi interessante a forma como ele abordou e como ele falou depois do Grande Prémio, em que ele disse que sabia que o Bottas estava com problemas com os pneus, que estavam-se a degradar bastante, e portanto achava que aquele era o momento de atacar, e portanto bastou aproximar-se um pouco mais e o Bottas cometeu um erro. Portanto, e lá está. Aí diz muito o que tem sido a dinâmica entre os dois, em que o Hamilton sempre que põe pressão, sempre que eleva um pouco a fasquia, o Bottas não consegue corresponder à exigência de conduzir o Mercedes. E, portanto, tornou-se uma vitória tranquila do Hamilton, que controlou muito bem a partir do momento que passou para a frente. Para além dos destaques que já falaram, dizer também os primeiros pontos do Grosjean esta temporada. Não é um piloto que eu gosto particularmente, mas acaba por ser um bom resultado da Haas, né? Ele que arriscou um pouco ali na estratégia, que só uma paragem que levar com os duros até ao fim, e portanto há que destacar isso. Em relação à McLaren, agridou-se também pelo que já disseram, boa corrida do Sainz e o azar do Norris, mas também algumas dificuldades nas novas partes postas no carro do Sainz, que ele queixou-se no final da corrida que tinha tido alguma dificuldade no balanço do carro, e portanto parece que eles têm que tomar uma decisão, que tipo de peças é que vão trazer para Portimão, se trazem todas da nova solução, ou se vão utilizar a antiga, ou se vão fazer um misto. Portanto, aí tem que fazer essa avaliação. E também sofreram um pouco com a ausência dos treinos, os treinos livres de sexta-feira. E destacar, obviamente, o pódio do Ricciardo, que é um dos meus pilotos favoritos, e portanto ele que já vinha a bater ali à porta do pódio nas últimas corridas, e que finalmente ele agora pode colher a tatuagem para o seu time principal da Renault. E portanto é sem dúvida uma grande personagem da Fórmula 1, e portanto é fantástico vê-lo ali a festejar. Fica bastante satisfeito com até se esqueceu do Shui. É verdade. Eu confesso que fiquei desiludido na altura. Ele normalmente faz o Shui quando ganha, não é quando fica em terceiro lugar, mas isto é uma vitória para a Renault, não é? Portanto, merecia o seu Shui também. Mas de facto mencionaste aí uma coisa que é importante. Como não houve treinos livres na sexta-feira, as equipas que tinham trazido peças novas para este fim de semana viram-se numa situação caricata de depois não ter tempo para as testar,
A McLaren optou por dividir o mal pelas aldeias e pôs Norris com as novas partes e Sainz com as partes antigas no treino da manhã de sábado. Parece que no carro de Norris funcionaram bem, então decidiram pôr nos dois carros para a parte da tarde para a qualificação e depois para a corrida. E depois Sainz, de facto, não se sentiu nada confortável com o carro durante a corrida, apesar de ter feito uma belíssima corrida e ter acabado em quinto lugar. Mas Norris, enquanto esteve em pista, foi mais rápido que Sainz. E Norris estava na luta pelo pódio. Até o momento em que começou a ter problemas e começou a cair para trás e depois acabou por desistir. A Ferrari também tem a mesma situação caricata, mas no sentido que Leclerc ficou contente e satisfeito porque achou que o carro tinha dado um passo em frente, Vettel achou que não, ficou mais ou menos como estava, e o que levou o próprio Binotto a intervir e a questionar se Vettel tinha conseguido selecionar as peças novas do carro, porque de facto parece que volta a haver problemas de comunicação no seio da equipa de Maranello. Voltando ao tema Ricciardo, é impressionante a trajetória da Renault esta temporada. Depois da desilusão foi o ano passado, em que a equipe parecia que estava a andar para trás. A ver a Renault neste momento a afirmar-se provavelmente como a terceira melhor equipa do pelotão e com o segundo melhor motor no seu carro, é de facto surpreendente, positivo, e faz crer que pela primeira vez Fernando Alonso acerta na equipa onde vai. Vocês acham que isto é para continuar, está para durar, esta melhoria de performance da Renault, ou acham que isto foi só um fogacho nestas corridas e agora vamos voltar a ver a Renault ir para trás de Racing Point e a McLaren? Parece que não. Desculpa. Parece que não. Aliás, esta melhoria tem sido contínua e gradual, parece-me. Portanto, eles começaram a temporada entre o 8º e 10º lugar e tem-se vindo a aproximar e tem andado entre o 4º e o 5º, especialmente com o Ricciardo das últimas corridas. Portanto, tudo indica que vão conseguir manter este nível. Eu diria que a McLaren também andará próximo, portanto vai ser ali uma luta renhida. Ainda tenho dúvidas da melhoria da Racing Point nas últimas corridas, portanto eles instalaram novas peças, mas que também não tiveram grandes resultados. Portanto, vai ser uma luta renhida entre as três. Eu diria uma ligeira vantagem, talvez, para a Renault e McLaren. A Renault agora tem um momentum, como dizem os ingleses, não é? Tem um momento do seu lado e, portanto, vai estar mais motivada que nunca para continuar na direção certa, e tem um piloto de simulador de luxo. Fernando Alonso já começou a testar o carro em simulador há algumas semanas, e quase todas as semanas faz novos testes de simulador. Esta semana, inclusive, fez um teste em Barcelona, já com o carro deste ano, mas com pneus de demonstração, mais para se ambientar de novo ao carro que uma outra coisa. Mas o que parece é que Fernando Alonso também começa a debitar informação para a equipa e a passar feedback para a equipa. E como já sabe, ele está a acompanhar todos os grandes prémios com o computador que a Renault lhe forneceu, que lhe dá acesso às comunicações de rádio, às câmaras on-board dos dois pilotos e também aos briefings da equipa, e parece que Alonso começa já a passar informação também com base na sua experiência, naquilo que vai vendo das corridas. O que quer dizer que a Renault tem aqui 2-3 meses de trabalho pela frente que poderão ser muito profícuos para a próxima temporada, no sentido de apurar o carro e extrair o máximo de performance possível do carro. Vasco, tu também és crente que a Renault está no caminho certo e que vai continuar a crescer. Como é que pensas que a Renault vai se comportar daqui até ao final da época? A Renault parece estar a dar, concordo convosco, passos significativos, e acho que a vinda do Alonso nesse aspecto vem dar uma ajuda, vem dar um boost importante, porque a experiência dele pode ser bastante importante para atalhar algumas coisas. Agora, o que ficou também demonstrado neste último fim de semana é que a Renault ainda tem alguns passos a dar no que toca à fiabilidade. Não nos vamos esquecer que 2 dos 4 carros com motor Renault não acabaram corrida. Direto ou indiretamente, isto acaba por ser algo que pode estar relacionado diretamente com os motores. Eu não sei as causas exatamente, mas aparentemente acho que foi.
acaba por ser uma coisa que acho que a Renault tem que trabalhar, porque estamos a chegar a uma fase da temporada em que a fiabilidade começa a ser uma questão, se calhar mais permanente, porque os motores começam a ter algum desgaste. Não nos podemos esquecer também que no início da temporada a Renault teve alguns problemas de fiabilidade também. Portanto, é um tema, mas eu diria que é um problema que a existir será... é melhor ter problemas de fiabilidade do que ter problemas de performance, porque em termos de problemas de performance são mais difíceis de resolver e demoram mais tempo, se calhar, de resolver do que os de fiabilidade. Por isso, acho que as indicações são boas. E acho que este teste do Fernando Alonso acaba por ser uma coisa boa de se ver, até porque mostra que ele parece que não é o super-homem. Uma das coisas que vi hoje escritas foi que parece que ele estava com dores de pescoço. E toda a gente depois viu uma série de comentários, ele parece que afinal não é o super-homem. Claro que não é o super-homem e só demonstra que ele está a levar isto muito a sério e que também tem agora estes 3 meses para se apurar fisicamente. E que isto é a prova também. Ele explicou isso, porque ele disse, foi ele que disse, não é? Que o pescoço... Sim, foi. Mas ele também explicou que foi porque o treino físico que ele fez este ano de preparação até agora foi primeiro para o Dakar e depois para a IndyCar, que eram treinos físicos específicos para essas duas categorias e que eram diferentes da Fórmula 1. E que agora, até ao final do ano, o treino físico dele vai ser mais a desenvolver a capacidade muscular superior do corpo, tanto a nível de peito, ombros e pescoço, para poder suportar mais as forças G de um carro de Fórmula 1. Outra coisa que ele disse que também foi muito interessante foi que ele sentiu que o carro era superior a ele. E, portanto, que ele ainda não conseguia domar o carro. E que, contrariamente ao que pode parecer, isto é bom. Porque quer dizer que ele vê ali o carro com muito potencial e que ainda tem muito caminho para chegar e ser ele a estar por cima do carro, não é? Exatamente. Portanto, isso é tudo sinais positivos que saem cá para fora, tanto da equipa como do piloto, neste caso. Marcelo, tu que conduzes a Renault na Liga Bancada F1, deves estar mais do que contente, porque parece que o ano vais ter aí uma bomba nas tuas mãos. Eu espero que sim. Tudo demonstra que sim. A evolução tem sido positiva e tem sido progressiva. A questão é, como o Vasco falou, a fiabilidade neste momento. Mas acho que piorar acho impossível neste momento. Por isso só tem tudo para melhorar e agora com o Fernando nestes testes já a dar algum feedback à equipa, acho também é sempre mais uma mais-valia e por isso acho que sim, só tem tudo para melhorar. Uma das coisas que saiu deste teste também foi que a equipa ficou um bocadinho impressionada porque o teste foram 100 voltas, era um filming day, e portanto 100 km, perdão, não é 100 voltas, e com pneus de demonstração, como já tinha dito, e a equipa ficou impressionada porque mesmo assim Alonso tinha uma resma de notas detalhadas a passar à equipa de alterações e coisas que queria diferente no carro para a frente, desde os botões no volante, até à posição dos pedais, a maneira de sentar no carro e passando por partes mais ligadas à performance diretamente do carro. Portanto, parece que a Renault vai ter aí um período invernil bastante duro e ainda para mais com as complicações de Covid que se antevêem, mas é um bom sinal, é sinal de que uma equipa histórica também começa a ganhar um novo fogo e uma nova dinâmica, em conjunto com a McLaren, que já vinha a fazer esse percurso de há 1 ano e meio esta parte também, e portanto tudo se perspectiva para que num futuro próximo na Fórmula 1 tenhamos mais competitividade nas equipas da frente. Neste momento a Mercedes continua incontestada e para o ano provavelmente continuará. A questão será ver se Red Bull, Renault e McLaren se aproximam da Mercedes nesse ano. Falando de Red Bull, a Red Bull continua a sua busca pelo motor. No paddock de Nürburgring foi vista a sua cúpula diretiva a reunir-se com pessoas da Mercedes, com pessoas da Ferrari e inclusive com o CEO da Renault, do grupo Renault, que estava no circuito.
parece que neste momento o mais provável é ou motores Renault ou comprar a tecnologia da Honda e desenvolvê-la por si própria. Já soube falar no nome de Mugen Honda, que já não é só o Marco que fala nisso, já há mais gente a falar nesse nome. Como é que vocês acham que isto vai desenrolar-se? Vocês acham mesmo que há perspectivas de um acordo com a Renault? Parece que Matheus e o CEO da Renault são amigos pessoais e têm uma relação próxima e, portanto, isso pode facilitar as coisas, dado que ao nível das equipas de Fórmula 1 não há relação cordial nesta altura. Christian Horner e Cyril Abiteboul falam só quando têm que falar e pouco mais do que isso. Eu acho que, apesar de se calhar as comadres terem zangado, e estou a falar do Christian Horner e do Cyril Abiteboul, se a decisão final for mesmo para uma mudança para a Renault, eu pessoalmente acho que é a decisão mais acertada e acho que melhor vai servir os interesses da Renault. Acho que o mudarem para uma solução ou continuarem com uma solução em que compram a propriedade dos motores Honda e ficam eles com essa responsabilidade de desenvolver, não me parece que seja esse o caminho a seguir. É bastante mais dispendioso e não sei se a Renault, se a Red Bull tem. Sim, além de que eu acho que aqui é uma questão de números e acho que a questão financeira aqui deve ter um peso bastante importante porque uma coisa é comprar motores à Renault ou qualquer outro fabricante que custa já não sei quanto, até 15 milhões. Até 15 milhões, e outra coisa é comprar a propriedade industrial dos motores Honda e a partir daí desenvolvê-los e pegar naquilo. Acho que não é o caminho a seguir e acho que ou sendo a solução Renault ou outra qualquer que nós já falámos no episódio anterior, acho que vai ser por aí. Agora, não me espantaria que fosse. Acho que o mais natural é ser a solução Renault. Já temos muitos casos no passado de equipas da Fórmula 1 em que se zangaram pilotos, se zangaram equipas, se zangaram construtores de motores e depois, passado algum tempo, voltaram-se a entender, não é? O exemplo mais pragmático disto foi o próprio Fernando Alonso, quando que se zangou com o Ron Dennis em 2008 ou 2007, já não me lembro o ano, e depois voltou para a McLaren Honda em 2015. Portanto, eu acho que isto é tudo uma questão de alinhamento de estrelas, chamemos-lhe assim. António. Bem, eles são dois homens pragmáticos, portanto, se essa for a decisão mais acertada para eles, com certeza que conseguem esquecer o passado enfim, aquele mau entendimento ou também aquele rasgar das relações entre ambos e portanto não haverá grande problema. Mas já agora também faço aqui uma vénia ao Marco pelas suas informações privilegiadas, não é? O Marco é um visionário. Nós a semana passada achávamos que ele era louco e que estamos... O Marco tem acesso a fontes que não se podem revelar. Nem mencionar. Portanto, a minha vénia ao Marco. Não, eu acho que, enfim, pelo que se vê esta semana, que obviamente que a Renault e a Red Bull seria uma parceria interessante e que talvez a que faz mais sentido. Mas, enfim, é um processo longo e, portanto, também não acredito que o Christian Horner que vá decidir já e, portanto, será uma longa negociação e, portanto, terá que fazer-se difícil também a ambas as partes. A Red Bull não tem muito para onde se fazer difícil. Pois, mas lá está. Mas essa solução de desenvolver o novo motor poderá ser, de certa forma, dizer à Renault que tem uma outra solução, mesmo que seja uma solução que eles não querem. Mas isso é estratégia de puto rebarbado do liceu que estava a tentar sacar a garina e inventa um side-affair para a narrativa. Eu acho que a única coisa que eu acho que é preocupante no caso da Red Bull é que eles têm que equipar duas equipas, não é uma. E, portanto, isso complica aqui as contas em todos os domínios. E depois há
Eu acho pessoalmente que é inútil para a Red Bull desenvolver um motor, porque a Red Bull não é uma empresa de automóveis e, portanto, não tem que fazer ao motor depois. A única solução que poderia ter era fornecer motores a outra equipa dentro do paddock, para além da Toro Rosso ou da AlphaTauri. Mas também não parece que isso seja muito possível nesta altura do campeonato, nem parece que fosse haver muitos interessados numa solução dessas, a não ser que entrasse uma equipa nova num futuro curto, médio prazo, o que também não se antevê. Marcelo, o que é que tu achas desta situação? Bom, o Cyril já veio dizer que se houver acordo será entre as altas chefias. Exatamente. Por isso, sim, mas eu acho que sim. Para a Red Bull não faz sentido, porque nunca irá ser uma equipa de fábrica e nem é o seu objetivo. O objetivo da marca, queiramos, quer não, está na Fórmula 1 por causa do marketing e não só na Fórmula 1, também em vários clubes de futebol, entre milhares de atletas, em em todos os esportes quase. Por isso, será sempre uma questão de marketing. E então, acho que a solução irá eventualmente sempre passar por comprar motores e mesmo a Red Bull, não havendo uma boa relação entre o Cyril e o Horner, eu acho que pode ser sempre uma opção viável. O problema de serem os CEOs a chegar a acordo é que depois os CEOs não estão no fim de semana dos grandes prémios no terreno. Quem está no terreno são as comadres que se zangaram. E aí pode haver alguma fricção se vier a consumar este casamento. Eu continuo a achar que a Red Bull quer motores Honda. Mercedes, perdão. Eu não acho que esteja interessado no motor Renault. Acho que a Renault vai ser a última escolha. Portanto, é inevitável, não é? Se não conseguirem encontrar mais nada até final de abril do próximo ano, vão ter que ir com os motores Renault. Mas eu continuo a achar que o objetivo principal da Red Bull são os motores Mercedes. E continuo a achar que a história da Mercedes ter 4 equipas que já fornecem motores não é impeditiva de nada. Eu acho que aqui o grande entrave é perceber até que ponto é que Toto Wolff manda alguma coisa nisto. Porque Toto Wolff é que pode ser o empecilho principal desta questão, na minha opinião. E Toto Wolff está mais interessado em fornecer motores de Mercedes às suas equipas, Racing Point e Williams, do que à Red Bull, por razões óbvias. Já nem sei quem é a quarta equipa da Mercedes. Agora é a McLaren. A McLaren, sim, a partir de janeiro. E a McLaren é um bicho diferente já, porque a McLaren já é um bicho autónomo, foge da esfera de controle da Mercedes e que pode inclusive vir a ser uma ameaça para a Mercedes no futuro. Portanto, não sei até que ponto é que Toto Wolff quererá ter 2 bichos desses na esfera da Mercedes, mas a decisão lá está, vai partir de Stuttgart, não vai partir de Toto Wolff. Tu continuas a achar que a própria que a Racing Point ou Aston Martin para o ano é uma carta fora do baralho para lutar por vitórias? Eu acho que, não digo já em 2021 a correr, mas eu acho que em 2022 é um ano de mudança de regulamentos, tem todas as hipóteses. A Aston Martin tem um problema. Eles não têm fábrica, estão a construí-la e até a terem não vão ter capacidade de grandes aventuras no sentido de chegarem mais à frente. Este ano o que estão a fazer foi por comprar o carro do ano passado da Mercedes, coisa que já não vão poder fazer no próximo ano. Portanto, o carro do próximo ano da Aston Martin vai ter que ser feito pela Aston Martin. Todo. Nem sequer pode haver fotocópias e fotografias e construção e reconstrução de peças e afins. Portanto, eu acho que nesse sentido, até a fábrica da Aston Martin estar concluída, e ela foi atrasada por causa da pandemia, ou está bastante atrasada por causa da pandemia, eu acho que eles vão ter grandes dificuldades em desenvolver um carro vencedor. Agora, a partir do momento em que tiverem as instalações construídas, em que tiverem o reforço da parte técnica e aerodinâmica da equipa, não vejo porque não, de médio prazo, ser uma equipa que lute por vitórias. Mas aí já terá Toto Wolff como team manager. Vamos ver. Eu acho que nesse aspecto podem existir algumas surpresas, embora acredite que a Aston Martin possa demorar mais um pouco tempo. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação à questão da Red Bull e em relação aos motores Renault.
Não nos vamos esquecer que o que motivou esta zanga é que os motor Renault não tinham dado ainda um salto qualitativo que deram já este ano. O motor Renault hoje em dia é claramente o segundo melhor motor da Fórmula 1. Exatamente, por isso mesmo. Eu não sei se a determinada altura os orgulhos que o Christian Horner e o Cyril Abiteboul, mas sobretudo o Christian Horner, tenha em relação ao Abiteboul, desapareçam muito facilmente a partir do momento em que o motor Renault é um motor muito competitivo. Eu sei que sim. Futebol, não é? Eu sei que não é, mas... Não, eu acho que há aqui um elemento extra que vai colocar pressão nisto, que é Fernando Alonso. E eu não sei até que ponto é que Fernando Alonso vai achar piada à Renault fornecer motores à equipa rival. E quando estou a dizer equipa rival, estou a dizer no sentido que é mesmo rival, não é? Porque o próximo alvo da Renault vai ser a Red Bull, não é mais ninguém. Portanto, a Renault normalmente este ano acabará no pelotão do meio, na parte da frente, em terceiro, quarto ou quinto lugar, mas o alvo da próxima época vai ser chegar só aos Red Bull, não vai ser bater McLaren e Racing Point. E portanto não sei até que ponto é que isso foi uma das prestações de Alonso, por exemplo, no tempo da Ferrari, é que a Ferrari nunca fazia nada para impedir o progresso das equipas que competiam diretamente com eles, e não sei se Alonso não vai interferir nesta matéria quando tiver os pés mais assentes dentro da equipa. E isso vai acontecer brevemente e, portanto, de certeza que lhe vão perguntar, porque ninguém gasta o dinheiro que gasta num piloto como Alonso para depois fazer coisas pelas costas. E, portanto, eu acho que aí pode haver um elemento perturbador de qualquer acordo entre CEO. Ou acho que o CEO vai ter isto em conta, não é? Porque, lá está, não vais fazer um acordo com a Red Bull e partir a louça dentro de casa. Não, mas eu não sei se o próprio Alonso terá assim tanto poder de influência. Não é ser o Alonso, não é ser o Alonso, qualquer piloto de estrela tem este tipo de influência. Sim, tudo bem, mas eu acho que este tipo de acordos, e não nos vamos esquecer nunca que do outro lado também existe interesse por parte da Renault. Eu continuo a achar que a Renault tem todo o interesse em ter uma segunda equipa. Não, já falámos aqui sobre isso, portanto não vamos estar a repetir os argumentos. Eu acho que este assunto é que ainda vai demorar um bocadinho a ser resolvido e ainda muita coisa pode virar, as peças de xadrez podem-se virar completamente aqui. Eu já disse mais uma vez que eu acho que antes dos testes de inverno de 2021 eu também, sim, a Red Bull não se mete a decidir nada. Nunca antes disso, também acredito. Acho que a decisão vai ser tomada muito próxima do limite possível, que é abril, maio do próximo ano. Por isso ainda há muito artigo para sair sobre isto e para nós comentarmos, de certeza. Sim, dá para falar mais umas poucas vezes aqui no nosso podcast, que é também para alternar com as hamiltonices, que parece que é um assunto frequente, e as botanices, ou bota e idiotices, que ele parece pródigo em fornecer. Mas, continuando na Red Bull, eu acho que uma das coisas que interessa falar é a perspectiva que se abre de potencialmente Alex Albon não continuar no segundo carro para o próximo ano, portanto o mais provável será ser relegado para a AlphaTauri, e isso abrir a porta a que ou Nico Hülkenberg ou Sérgio Pérez possam entrar na Red Bull. Além de que Lewis Hamilton não tem contrato assinado com ninguém. Correto. E isto, andamos há 3 meses a ouvir que está por detalhes e é uma questão de nos sentarmos e está quase, e depois de passar aqui esta corrida já dá para tempo para nos sentarmos e não sei o quê, e estamos no meados de outubro e zero, Nicholas. Portanto, este segundo lugar da Red Bull a deixar água na boca a muita gente. Como é que vocês veem esta história, esta conversa? Atenção que o Hülkenberg foi uma dica de Helmut Marko, não foi... Sim, mas isso surgiu também, eu acho que também para pôr muita pressão em cima do Albon. Acho que também... Foi resultado brilhantemente, pôr pressão em cima do Albon. Sim, mas repara, as estratégias de como o Helmut Marko lida com os seus pilotos já está provado por A mais B que na maioria dos casos não resultam bem. Se resultaram com o Vettel e com o Verstappen, de alguma forma, mas com os outros não resulta. Portanto, se elas são boas ou não, dava outro programa. Eu gostava de começar em relação a isto, um bocadinho pela questão do Hamilton. E por uma coisa que nós já dissemos aqui muitas vezes, é que isto é 2020. E esta questão do Hamilton que se diz que está quase, mas já se percebeu que é uma questão de salário. Porque parece que a Mercedes quer que ele baixe o ordenado.
e ele quer subir o ordenado. E aqui começamos a entrar numa situação que também já falámos aqui, que é até que ponto é que o poder de influência do Toto Wolff é suficiente para convencer o board da Mercedes a pagar o que o Hamilton quer. Parece que é 60 milhões. Ou ao contrário, até que ponto é que o Toto tem influência para convencer Hamilton a assinar um contrato por menos dinheiro. Exatamente. Eu confesso que fico muito espantado com esta atitude do Hamilton e realmente o segmento... Pois, mas eu fico espantado por uma razão muito simples, porque o Hamilton, que é tão dado a causas e a sensibilidades aliás, já aquelas declarações que ele teve em relação ao comentário que o Jackie Stewart fez sobre ele ter ultrapassado o Schumacher. Basicamente, o que o Jackie Stewart ele não ultrapassou, ele igualou. Igualou, sim, peço desculpa. O que o Jackie Stewart veio dizer foi que o Hamilton não era melhor que o Schumacher, basicamente. Foi isto que veio dizer. E o Lewis Hamilton teve uma resposta infeliz, que foi basicamente de dizer que ele nunca iria ser um piloto que iria não dar importância aos mais novos e não reconhecer o mérito dos mais novos, que é uma resposta politicamente correta e sonsa, como é costume. Portanto, o Hamilton é um sonso de primeira e está sempre tão preocupado por... eu deixei de vos ver, não sei porquê, mas pronto. Eu também... Mas continua. Está sempre tão preocupado com as questões, com uma série de causas que vão além dos direitos de raça, mas também com com questões de sustentabilidade. E também devia estar preocupado que, se calhar, num ano em que estamos, é desumano. A crise em que estamos vai provocar muita pobreza, muita gente. É desumano ele estar a pedir 60 milhões. Ele, quanto muito se pedisse os 60 milhões, deveria dizer imediatamente a seguir que a diferença do ordenado que paga, que recebe para este ano, iria doar a um conjunto de instituições, não sei, aqueles que quisesse. Portanto, eu acho que o Hamilton é um sonso de primeira e acho que o tiro pode lhe sair pela culatra. Portanto, acaba por ser um bocadinho... O Hamilton pode-se ver numa situação em que para 2021 não tem lugar na Mercedes. E depois terá que se virar, se calhar, para a Red Bull ou para qualquer outra situação que possa acontecer. Eu acho que isso ele não corre o risco de não ter lugar. Eu também não. O risco é não ter acordo. Não, corre o risco de não ter acordo e corre o risco depois de ter que ficar numa outra equipa, se calhar com uma companhia de equipa que não lhe apetece nada ter. Imagina lá uma dupla Verstappen, Hamilton ou Alonso Hamilton. Estou a falar assim nos dois lugares mais claros, como também, por exemplo, não me espantaria muito se num cenário em que o Hamilton estivesse disponível, uma equipa como a Renault não tentasse contratar para substituir o Ocon. Não me espantaria nada. Até porque o poder negocial do Hamilton seria muito menor. E o Hamilton, ganhando este ano o 7º título, quer com certeza ficar na Fórmula 1 até conseguir o 8º. Mas eu por acaso acho que aí ele, se não renova com a Mercedes, sai. Não sei se de vez temporariamente, mas acho que sai. Eu acredito que o Hamilton tem uma sede de bater os recordes tão grande que não quer sair. Mas não sabemos. Eu acho que existe uma razão pela qual se calhar o Hamilton pode não querer competir. É que o Hamilton, que é um dos defeitos que ele tem, que já falámos muitas vezes, é que não se quer, não está disposto para estar numa equipa com um piloto que lhe dê verdadeiramente frente, não é? Já não está disponível para isso. Portanto, eu acho que se calhar a não ficar será mais por essa razão. Voltando à Red Bull e partindo do pressuposto que o Hamilton assina com a Mercedes, que eu acho que é muito provável que aconteça. Eu acho que esta hipótese da Red Bull contratar o Sérgio Pérez ou o Nico Hülkenberg pode existir, mas mais uma vez é estranha. É estranha porque a Red Bull... acho muito estranho que a Red Bull não consiga dar ao Albon um carro, como não conseguiu dar um carro ao Gasly, e claro que eu acho que a Red Bull teria todo o interesse em resolver isto. Mas a Red Bull não dá um carro ao Albon igual ao que dá ao Verstappen. Eu sei que não dá, mas é uma pena não fazer, e não consigo perceber, é porque se não vai dar ao Albon, também não vai dar ao Pérez ou não vai dar ao Hülkenberg, portanto não vai resolver. O que eles estão à procura é de um piloto que com o carro não seja exatamente o mesmo do Verstappen consiga ter uma performance perto do Verstappen, não exatamente igual, mas eu acredito que ele possa,
que o Pérez e o Hülkenberg, fruto da experiência que têm, conseguissem ter performance estar mais próximo do Verstappen, mas nunca iriam ter os mesmos problemas, iriam ter as mesmas limitações. E, ou seja, acaba por ser uma estratégia que Eu, por acaso, não penso assim. Penso de outra maneira. Pronto, ainda bem, senão isto era uma pasmaceira. E por isso, agora, acho que quer o caso do Pérez, quer do Hülkenberg, que seriam excelentes segundos pilotos de Red Bull. Mais por aí. E teria que concordar uma coisa, que para o papel puro de segundo piloto, é porque não nos vamos esquecer que quer o Gasly, quer o Albon, sempre tiveram, não é, inspirações a ser segundo pilotos. Eles, com a idade que têm, no ponto em que a carreira deles está, o objetivo deles é ser campeões do mundo, é ganhar grandes prémios. São jovens lobos e são pilotos habituados a ganhar. Por isso mesmo, se calhar, se a Red Bull está a mudar a estratégia no sentido, nós queremos é ter um Bottas aqui, e esse Bottas é o Hülkenberg ou o Pérez, então nesse aspecto acho que estão a fazer a escolha certa e deveriam fazer. Eu acho que o que eles querem, e já passando a palavra ao António, eu acho que o que eles querem é um piloto que esteja sistematicamente no top 5 nas corridas. Sim, repara, Verstappen, dá uma coisa, nós não falámos de Verstappen na análise do Grande Prémio de Apple, mas Verstappen acabou outra vez a corrida em segundo lugar no pódio. Em 11 corridas acabou as 8 no pódio. Tem uma vitória, alguns segundos lugar e o resto de terceiros lugar. Onde é que está Albon? E isto, apesar de Albon estar a fazer a melhor performance que Gasly, continua longe de... e fez uma corrida miserável. E se tu tens um segundo piloto que está ali, que acaba, não digo vai ao pódio 2 ou 3 vezes, mas de resto está ali de quarto, quinto lugar sempre, sistematicamente. É isto que a Red Bull quer. Faz diferença no campeonato. E tira pontos aos adversários do Max. Claro. Portanto, faz aqui uma jogada dupla. E eu acho que é isso que eles querem. Mas, António, tu o que é que achas de Hülkenberg ou Pérez para segundo piloto da Red Bull? E achas que Hamilton vai ficar na Mercedes ou não? Já que vai à baila. Eu acho que Hamilton vai ficar na Mercedes. Obviamente ele em breve será quem é o seu 7º título, vai bater mais uns quantos recordes esta temporada e vai tentar esticar a corda o mais que consegue. Enfim, acho que a marca Hamilton nunca foi tão forte como é neste momento e, portanto, ele vai tentar fazer valer disso. Acho que alguém vai ter que ceder, provavelmente os dois, e terá talvez um contrato semelhante ao que tem neste momento. Talvez é o que faça mais sentido. Mas ele vai tentar esticar a corda mais que consegue, porque, enfim, está num poder de negocial forte, eu acho. No que diz respeito à Red Bull, tem sido uma gestão do segundo piloto absolutamente terrível nestes últimos anos. Portanto, tem sido uma equipa que tem-nos habituado a ser feita à volta de um piloto. Foi assim com o Vettel, é assim com o Max. Depois do que fizeram com o Gasly, que foi absolutamente terrível, estou a fazer o mesmo com o Albon, não é? Parece que o senhor Marco continua a utilizar as suas técnicas muito, muito habituais e pôr ainda mais pressão num jovem piloto e como se viu, o Albon fez mais uma corrida terrível este fim de semana, cometeu 3 erros, portanto, exatamente foi ao Kvyat, né? Tirou a asa da frente foi o Kvyat e queimou 2 travagens, portanto teve que ir à boxe por essa razão. Essa do Kvyat, por acaso, foi reminiscente de Vettel. Passa e vira logo. Com o outro carro, na Liga Bancada também fazem muito isso, que é passar e virar logo, como se o outro carro desaparecesse por artes mágicas. Mas continua. Sim, mas a verdade é que ele está envolvido sempre em erros, em pequenos erros aos ares, e portanto isso também deve-se às suas qualificações serem abaixo do expectado. Portanto, uma coisa é começar em 10º, outra coisa é começar em 5º. Portanto, é mais suscetível de cometer erros nessa altura. Mas por acaso ele começou em 5º. Por acaso começou em 5º. Mas andou para trás muito rapidamente. Mas lá está. Portanto, eu acho que a Red Bull precisa de um piloto consistente, maduro e que esteja habituado à Fórmula 1, não só em relação à corrida, mas sobretudo aos bastidores. Portanto, vê-se
vê-se claramente que o Albon está frustrado com a situação, com a pressão, e portanto precisa de alguém que, enfim, como o Pérez ou o Hülkenberg, que, enfim, são consistentes. Nós sabemos qual é que é o potencial do Red Bull, mesmo que seja o segundo Red Bull, que não seja como o do Max, mas que suficiente para acabar em quinto ou em quarto. E com o Pérez ou com o Hülkenberg iria acabar em 80% das corridas o nessa Hülkenberg posição. sabia que acabava em quarto, que não ia ao pódio. Exatamente. Acredito que o Red Bull consiga fazer esse milagre de acabar no pódio. Mas eu acho que, sobretudo o Pérez, como se viu, ele tem um faro para oportunidades. E, portanto, qualquer tipo de oportunidades, ele está lá para agarrar com as duas mãos. E, portanto, seriam duas opções muito boas para a Red Bull. Mas isso só quer dizer, só para acabar, é impressionante como é que a Red Bull consegue desperdiçar dois pilotos talentosos como o Gasly e como o Albon, e que vão acabar os dois na Toro Rosso. E o mais provável é que ambos irão sair no futuro para outra equipa. Consigo imaginar perfeitamente o Gasly na Renault daqui a 2 anos, ou algo do género, por exemplo. Porque são pilotos de topo, mas que talvez tenham sido promovidos cedo demais e não tiveram o tempo que deveriam ter também nessa equipa. Eu acho que a Red Bull padece de um trauma. E o trauma vem de 2008, 2007, quando tentaram contratar Fernando Alonso, e Fernando Alonso escolheu ir para a Ferrari em vez de ir para a Red Bull, e depois toda a gente sabe o que é que foi a história. Mas a partir daí a Red Bull focou-se na história da academia, e que só quer pilotos da academia e da academia. Portanto, o último piloto externo que teve foi o Marco Webber, que era externo no sentido que não veio pela academia, mas estava na Red Bull desde o início da Red Bull enquanto escuderia. Foi E, portanto, Webber e o Coulter. Exatamente, foram os primeiros pilotos da Red Bull. Últimos. E foram os últimos externos. Portanto, eu acho que eles tiveram um trauma quando receberam o não da Alonso para a época de 2009 e decidiram fechar-se dentro de portas e construir esta academia e seguir este modelo da academia. Vettel não é exatamente da academia Red Bull, mas foi cooptado para a academia Red Bull, porque o Vettel vinha da BMW e foi pela BMW que fez a sua estreia no carro Fórmula 1, no Sauber, salvo erro. Já era Sauber na altura, não é? Sim. Já tinha acabado a equipa BMW e passou a Sauber outra vez, e ele fez um teste no Canadá, salvo erro, com o BMW. Mas Vettel, como foi cooptado, tornou-se na figura do sucesso da Academia Red Bull, e depois criou-se este mito da Academia Red Bull, que trouxe bons pilotos. Também trouxe alguns pilotos assim, como Kvyat. Mas eu acho que o grande drama depois passou a ser no momento em que Vettel sai. Vettel sai, deixa a equipa órfã de uma figura central forte. O Daniel Ricciardo bateu o Vettel em 2014 e tinha algum potencial e tinha alguma maturidade já para poder assumir parte desse papel, mas depois, como puseram Kvyat no carro ao lado, Kvyat claramente não estava preparado para estar na Red Bull. E a partir daí foi um rol de erros. Só Max Verstappen é que sobressai, porque Max Verstappen é um prodígio. Que não é um produto da Academia da Red Bull, atenção. Não, é outro cooptado. Exatamente. Foram buscá-lo e plantaram num carro Fórmula 1 da Toro Rosso e passaram um ano num carro da Red Bull para substituir Kvyat, que de facto era um flop. Mas Gasly e Albon estão a padecer desse mal e, portanto, foram promovidos às pressas para suprir as lacunas da equipa principal, porque a equipa principal não quer ir buscar fora. E, portanto, eu acho que eles neste momento estão a atalhar caminho e estão a perceber que pilotos como Gasly e Albon têm que estar na Toro Rosso, amadurecer na Toro Rosso, a fazer 2, 3 épocas ali, sem pressão, para poderem conhecer os cantos à casa, ganharem experiência de corrida e ganhar alguma ratice, não é? É preciso saber evitar acidentes estúpidos, saber comer outros pilotos em ultrapassagens nos momentos certos, tudo isso. Magano, Hülkenberg, Pérez, achas que é uma boa estratégia para a Red Bull? Sim. Está visto que o que disseste é o que temos visto, que precisam ganhar experiência. E então eles estão a ver que se eles querem
pilotos lá na frente e pelo menos lutar ou o piloto lutar pelo campeonato e eles também lutarem pela equipa, pelo prémio da equipa, precisam de um segundo piloto que faça constantemente pontos. O que não tem acontecido nem com o Gasly nem com o Albon. A Red Bull já não tem um segundo piloto desde o Ricardo. Que não era bem um segundo piloto. Que não era bem um segundo piloto. Mas pronto, passou a segundo piloto quando a aposta clara foi no Max. E desde aí então têm sido as apostas da academia e que precisam de tempo. Por isso, acho que tanto um como o outro são uma boa aposta para um segundo carro. Por isso, Muito bem. boa aposta. Só acrescentar aqui uma coisa ao que o Vasco disse sobre o Hamilton. Ele disse agora isso, mas há aqui umas semanas atrás disse que a Red Bull precisa de um segundo piloto no carro. No segundo carro. Pois foi. Por isso... Se calhar é ele. Isso seria fantástico. Se calhar é ele. Só para poder ver Verstappen e Hamilton no mesmo carro já valia a pena. E sabendo nós que a Renault e a McLaren estão-se a aproximar e a própria Aston Martin, se tiver sorte, está lá também, seria interessante ver aqui lutas intensas, porque Valtteri Bottas lá na frente mais provável era despistar-se. E isso deixava em perspectiva quem seria o segundo piloto da Mercedes. Essa é outra questão. Provavelmente seria a sobra de Pérez e Hülkenberg. Era o Esteban Gutiérrez. Não parece. Não, mas por exemplo, se verificar esta conversa da Red Bull, se libertar Albon para a Toro Rosso e contratar Sérgio Pérez ou Hülkenberg, que o Beato fica no mercado imediatamente e poderá ser um candidato a um As, por exemplo. Vamos ver. Não. Há uma coisa, deixa-me só acrescentar que esqueci-me de referir há um bocadinho quando falámos do Grande Prémio. Ou seja, aconteceu outra vez a questão de substituição de um piloto e continuo a não perceber. As próprias equipas não têm no local, e não me venham falar de bolhas e que não podem ter muita gente, porque já têm muita gente, isso já se sabe. Como é que as equipas não têm? Pois, até houve público e tudo. Tivemos lá um enviado especial e tudo. Temos lá um enviado especial que depois tem que vir contar a experiência. Exatamente. E depois, mas quer dizer, as equipas não estão preparadas para o que aconteceu este ano, esta semana, e eu não consigo perceber como. A sério que não consigo perceber. Porque... A Red Bull eu percebo porque o Sete Camará, que é o piloto de reserva da Red Bull, está no Japão. Mas, Salviano, mas não são todas, Vasco. Mas mesmo no caso da Red Bull, surpreende-me que num caso em que o Albon não pudesse entrar, que não fosse um piloto a Toro Rosso a subir. Acho isso muito esquisito. Não pode. Porquê é que não pode? Então não pode. Porque os pilotos. Porque aí estás a criar um problema duplo. Porque aí estás a introduzir uma alteração. Para já acho que há uma regra nos regulamentos. Ok. Só uma regra. Só pode haver X pilotos por carro durante o ano. Neste momento acho que são 2. Para evitar as trocas constantes de pilotos que havia antigamente, que aquilo era gajo às 3 corridas e compravam a corrida à bolsa. E neste momento acho que são 2 ou 3 no máximo. Acho que é 4. Acho que é 4 que pode haver 4. Mas no mesmo carro equipa. Acho que não. Pois, isso já é. E depois para que é que vais criar mais um problema? É que depois tens o problema da Toro Rosso outra vez. Depois, e se gerir em casa, dás o gostinho ao Gasly de voltar a pegar no Red Bull e vamos supor que faz uma corrida de graça e um brilharete e depois vais andar a ter pressão o resto do ano. Porque é que está o Gasly na Toro Rosso? Mas o que é facto é que maximizaste. E é este ponto que eu acho que se estivesse à frente de uma equipa de Fórmula 1 pensaria assim, maximizaste a tua performance no fim de semana. E é isso. Sim, isso seria bonito se Gasly não tivesse já estado na Red Bull, tivesse sido expulso da Red Bull. Está bem que fosse o Kvyat, o que quer que seja. O Kvyat já esteve na Red Bull, foi expulso da Red Bull. Salviato, o problema da Red Bull é este. A Red Bull tem problemas de gestão dramáticos de recursos humanos.
Mas aqui a questão não é só. Esquece a questão da Red Bull, então. O ponto que eu estava a querer falar é a questão do. Não, mas eu disse a Red do Bull segundo deu a piloto. justificação porque é que o piloto de reserva não estava Muito presente bem, mas nesse grande a própria Racing Point já teve um caso que foi em Silverstone. O Sérgio Pérez não pôde correr e tive que ir buscar o Hülkenberg à pressa. Eu, se fosse o diretor da Racing Point, o que faria era ter o Nico Hülkenberg em todas as corridas pronto para ir correr. Quer dizer, mas é preciso que o Hülkenberg queira. está bem, mas o Camburgo não há de querer. Quer dizer, Ele nem sequer é o piloto de reserva da Racing Point. Pois não, por isso mesmo. Confesso que tenho alguma Aliás, o dificuldade em Stoffel perceber. Van Dorn, que é o piloto de reserva, tanto da Mercedes como da Racing Point, até fez um tweet no Gozo a jogar Modern Warfare, a dizer, bem, lá terei eu que jogar COD, não é? Isto no momento em que anunciaram que o Hülkenberg seria o piloto substituto. Mas não consigo perceber esta. Eu não sei, não me choca. Ainda bem que foi o Nico Hülkenberg. Atenção, ainda bem que foi. Sim, mas não me choca porque isto depois também mete agentes, mete contratos, mete uma série de coisas. Por exemplo, eu não sei se até que ponto é que a Racing Point quer pôr o Stoffel Van Dorn no carro, quando o Stoffel Van Dorn é um piloto da Mercedes. São tão amiguinhos Por exemplo. todos. Não, mas, por exemplo, olha, vamos supor que a Racing Point estaria a aproveitar isso para testar o Hülkenberg. Vamos supor. Não é o caso, porque já sabemos que o Lance Stroll está mais do que seguro na equipa. Mas, por exemplo, podem usar estas situações para testar pilotos. Podem ter interesse em meter no carro numa época futura. Claro que sim. Pode haver aqui jogadas de ser o Hülkenberg para ver se ajudam o agente dele, que não sei quem é, a colocá-lo numa equipa para o ano. Pode haver aqui essas coisas, não é? A mim, eu só o que acho caricato é uma equipa de Fórmula 1, que é uma coisa altamente profissionalizada, a meio do FP3, liga para o Hülkenberg a dizer, olha, podes vir correr. Acho que é uma coisa assim um bocadinho. Mas isto estamos a falar de provas que estão a acontecer na Europa e em que estes pilotos estão uma hora e meia de distância da pista, do circuito. Tudo bem. Não estamos a falar, se eles fossem para a Ásia, vamos ver quando for agora para o Bahrein e para Abu Dhabi, a ver se não vão levar os pilotos de reserva todos com eles. Porque aí já não é... Olha, mete no avião e vem, não é? Até mesmo aqui para Portimão não é a mesma coisa. Então não é. Não é. Não é. O Hülkenberg do... O Hülkenberg vai a nisso. Estava a uma hora de carro. Não estava a uma hora de carro nada. Estava a uma hora de carro, estava em Colônia, ia ser comentador, mas quando foi Silverstone estava no Mónaco, onde é que ele vive. Sim, tudo bem, mas aí foi de véspera. Aqui a questão é que estas coisas podem não acontecer de véspera. Está bem, mas isto estás a falar de um mundo em que dinheiro é trocos e com uma chamada tem um jato privado à porta, como que diz, na pista mais perto, no aeródromo mais perto de casa, tem lá o jato à espera, passado uma hora, mete-se no avião, passado hora e meia está no destino. E o destino vai ser na pista mais perto do circuito. Portanto, eles não andam em voos comerciais nestas alturas. Portanto, se fosse provas fora do continente europeu, aí já percebia. Por exemplo, Istambul, se calhar já vamos ver um contingente de pilotos de reserva a ir com eles. Porque já não é assim tão perto, não é? Porque do centro da Europa a Istambul já são 2 horas e meia, 3. Se calhar já não vão arriscar tanto. Agora, quando estás a falar de provas na Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, e eles vivem todos ali na Côte d'Azur, ou perto disso, porque os que não vivem na Côte d'Azur vivem na Suíça, não é? Sim. Portanto, vamos ver. Eles estão uma hora e pouco de qualquer circuito na Europa. Não, isso não me choca. Agora, o que eu acho que eles deviam acabar era com a palhaçada dos pilotos de reserva e dos pilotos de simulador e andar a fingir que têm lugares para mais pilotos quando não têm. Mais vale, eu prefiro este modelo de estamos à rasca, vamos ligar ao gajo que pode vir, do que o modelo de temos um gajo que é o nosso piloto de reserva, como o António Félix da Costa foi durante uma série de anos na Red Bull, e nunca pôs no carro, não é? Fora uns testes privados aqui e ali. Portanto, não me choca, acho que cada equipa faz a gestão que quer disto, acho que o errado é darem nomes e anunciarem pilotos que depois não vão ser usados para nada. Só para ações de promoção. Porque eu acho que a maior parte das vezes contratam estes 6 pilotos de Fórmula 1 só para os mandar para as ações publicitárias das marcas que têm patrocínios. Sim, é verdade. Mas é a minha opinião. Malta, mais alguma coisa que queiram acrescentar hoje? Não. Estão satisfeitos?
Vasco, faz lá o teu gesto. Quanto é que falta? Diz lá. Pá, uma semana. Uma semana e semana. meia. Já temos bilhetes e tudo. Desde que o Covid deixa. Não, Exato. isso o Covid não vai impedir isto. Eu acho que o Covid vai entrar em vigor no dia a seguir ao Grande Prémio. Não vai ser vai ser a seguir às motas. Quando é que são as motas? Acho que é depois, é no fim de semana de novembro. 1º de novembro, acho Logo eu. a Mas não, seguir? tenho... É logo não a sei seguir? se é logo a seguir. Não sei se é logo a seguir. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho Muito que isso não vai acontecer. Vamos todos a Portimão. As motas são 20 a 22. É assim, eu entretanto já mudei os planos e vou para Portugal porque. Agora já te interessa. Fórmula 1. Já te interessa. Não, interessa não interessa, mas eu só para vos dizer que ainda não recebi os meus bilhetes e, portanto, o meu bilhete. Portanto, começo a ficar preocupado porque já toda a gente recebeu, menos eu. Se calhar vou passar os próximos dias a fazer chamadas para Portimão. Mas se ocorrer bem, estar lá no Grande Prémio e ouvir os carros e sentir os carros ao vivo mais uma vez. Sim. Porque é uma experiência giríssima sempre. E espero poder ver-vos nem que seja à distância. Sim, com distanciamento. Fazemos aquelas fotos à gangues de Nova Iorque, todos separados por vários metros, ninguém a confiar em ninguém, mas fica a foto para a memória futura. António, Marcelo e Vasco, muito obrigado mais uma vez por terem vindo ao Vamos Falar de F1. Obrigado pelas vossas perspectivas, ideias e opiniões sobre a Fórmula 1. Nós voltaremos então daqui a uma semana. O próximo programa será um programa especial sobre o Grande Prémio de Portugal, em que queremos falar do passado, do presente e daquilo que terá sido o futuro do nosso Grande Prémio. Até lá, tenham uma boa semana, um grande fim de semana e falem muito de Fórmula 1. Adeus. Obrigado mesmo. Abraços.